Muito bem. Uma boa noite aí a todos e a todas. Essa é a nossa terceira aula, né, de análise da disciplina de análise do ciclo de vida. E seguindo aí todas as etapas do ciclo de vida, nós vamos falar hoje da segunda etapa, que é uma etapa extremamente importante, que é a etapa de inventário, né? O que significa, o que tem por trás dela, enfim. Só que antes disso, só relembrando, né, pelo menos mais umas 2 ou 3 semanas, esse esqueminha aqui, ele vai nos acompanhar, né? Então, isso aqui é um esqueminha retirado da ISO 14040, se eu não me engano, que mostra as etapas da análise do ciclo de vida. A primeira etapa que nós vimos e discutimos na aula passada, que é a etapa de escopo e de objetivo, e hoje nós entramos nessa etapa de inventário, né? Posso chamar aí como sendo o coração do ciclo de vida, que é justamente aqui que você vai descrever os processos analisados e linkar todas as etapas que você, na etapa anterior, decidiu considerar. Depois nós temos a etapa de impacto, e ao longo de todas essas 3 etapas, nós temos uma constante interpretação com possíveis retornos, né? Só para a gente fazer uma rápida conversa aqui, o que vocês lembram, né, a etapa de objetivo e escopo, a definição do objetivo e do escopo, é a primeira etapa da ACV. O que vocês lembram? O que deve ser feito nessa etapa? Pode falar as palavras aí, eu vou anotando aqui. O que tem que ser feito nessa etapa? Definir a função do meu estudo, da minha análise. Beleza. E eu acho que um dos pontos chaves é definir a unidade funcional, né? Perfeito. A função, na verdade, é a função do produto, não é? Mas eu entendi o que você quis dizer. Isso. Perfeito. O que mais, gente? A fronteira do sistema, né? Excelente. Fronteira. Muito bem. Fronteira do sistema. Na fronteira, nós consideramos as etapas, né, do processo do ciclo de vida que você vai considerar. Você também fala até a fronteira geográfica, ou seja, esse sistema produtivo ele é representativo de uma realidade colombiana, europeia ou brasileira. E dentro dessa definição das fronteiras, né, eu pelo menos interpreto dessa forma, você tem uma discussão ali dos fluxos que você vai considerar, né? O que mais? Tem também as limitações do projeto. Perfeito, as limitações do projeto. O que mais? O principal aqui em cima, né? Talvez seja o primeiro. Qual que é a pergunta que você quer responder? Ou seja, qual que é o objetivo do seu estudo? Né? E uma outra coisa que também é definido, né? Geralmente, até artigos de ciclo de vida, essa primeira etapa ela é quase um protocolozinho, né? Você também coloca, em função dos objetivos do seu estudo, quais são as categorias de impacto, você cita, pelo menos, né, que vão ser analisadas, qual é o método que vai ser, você, pelo menos cita qual é o método que vai ser utilizado, mas basicamente é isso, né? Isso daqui é o guarda-chuva, digamos assim, dessa nossa análise, né? E agora nós vamos entrar debaixo desse guarda-chuva, né? Várias informações e através desse guarda-chuva você seleciona o que você quer considerar ou não. Então, só recordando, né, que perguntas que eu quero responder, em que condições irei respondê-las, ou seja, descrever o sistema produto, as fronteiras, a unidade funcional e como vou respondê-las, quais são as categorias de impacto, os métodos, como os coprodutos serão tratados. É isso daí. E na aula de hoje, como eu falei para vocês, é a etapa do inventário. Bom, o que é inventário? Isso aqui é um outro jargão comum em ciclo de vida, é o ICV, é o inventário do ciclo de vida. O inventário, pessoal, não é nada mais, nada menos do que as entradas e saídas do seu sistema. Então, entradas e saídas quantitativas. Agora nós já estamos caminhando para a análise de vida em si, né? Quanto de energia consome, o quanto de combustível, transporte, qual que é a distância, enfim. O ICV, né, ou
Life Cycle Inventory, em inglês, né, que vocês encontram também como sendo LCI, Life Cycle Inventory, Inventário do Ciclo de Vida, ou ICV em português, você identifica as entradas e saídas do e para o ambiente, né? Só lembrando que não é apenas o seu sistema produto, ele não tem fluxos apenas entrando, tem saindo também, né? Nós temos as emissões, por exemplo, né? Os efluentes. Ele é composto por uma etapa extensa de coleta de dados, procedimentos de cálculo, né, para você linkar tudo isso. Bom, nós vamos fazer hoje na mão, um exemplo bem simplesinho, né, no Excel, mas quando você joga no software, o software que faz esses links, né. E depois, se for o caso, no caso aqui, né, se você for aplicar a alocação, você já deve inserir no ciclo de vida, mas essa etapa especificamente, nós vamos utilizá-la mais quando nós formos fazer a análise de impacto mesmo. Então, basicamente, é a coleta de dados e procedimento de cálculo. O resultado é uma relação de entradas e saídas associadas à unidade funcional. Então, quando você faz um inventário, você vê uma tabela de inventário, um ICV, né, numa tese, num trabalho, no report, sempre vai ser assim. Você vai ter a sua unidade funcional e todos os fluxos sendo puxados para aquela unidade funcional. Então, você precisa de procedimentos de cálculo aí. Uma coisa extremamente importante no seu inventário é a qualidade dos dados. Estudos, análise de ciclo de vida, quanto mais alta a qualidade desses dados, melhor. Infelizmente, nós não vamos ter tempo aqui, nessa aula, de falarmos de uma matriz, que é chamada de matriz Pedigree, sugerida por alguns pesquisadores famosos, dinamarqueses famosos em análise de ciclo de vida, que é muito utilizado. Mas quando nós formos para a etapa de interpretação, essa matriz Pedigree, ela permite que a gente faça as análises de incerteza baseado no método estatístico de Monte Carlo. Mas essa matriz Pedigree, ela é uma matriz basicamente para você definir e reportar a qualidade dos dados. Dados com baixa qualidade, obviamente, eles estão associados a altas incertezas. Quanto melhor a qualidade dos dados, menor é o desvio, a incerteza que você tem daquele dado. E então, de maneira bem geral, né, essa matriz chamada de matriz Pedigree, você dá uma nota, né, para os dados que você levantou. E entre os parâmetros que são considerados, você tem se o dado ele é representativo, se o dado ele é primário, ele é secundário, quem que informou esses dados, se o dado é uma média, ou ele foi coletado, ou se você coletou. Então, você vai somando, na verdade, multiplicando essas incertezas, e depois você consegue fazer intervalos de certeza e rodar futuras análises de certeza a respeito do seu ciclo de vida. Qualidade dos dados, assim, se você um dia for trabalhar com ACV, você tem que ter, assim, uma atenção muito, 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 muito grande com a qualidade dos dados. Bons ciclos de vida, desculpa a insistência, né, é baseado em dados de alta qualidade. Eu tenho um professor que me orientou no doutorado, um dos estudos mais famosos dele, com mais de 700 citações, salvo engano, é um estudo de 2005, 2006, onde ele publicou a performance ambiental do etanol de cana-de-açúcar produzido no Brasil, mas ele utilizou nesse estudo dados de usinas, reais de usinas. Não foi dado de bancada de laboratório, ou esses números mágicos que a gente... Não mágicos, né, mas esses números de senso comum, né? 80 toneladas de cana por hectare, 50% da palha recolhida. Não, ele pegou dados de usina e fez médias, né? Usinas do Centro-Sul. Dentre essa qualidade dos dados, você deve se preocupar, obviamente, com a cobertura temporal. São dados antigos, são dados novos, é uma média de dados novos, é uma média de dados antigos. A cobertura geográfica, tomar um pouco de cuidado para certos sistemas produto, eles têm uma resposta diferente dependendo do país onde são desenvolvidos. Isso vai ter uma interferência muito grande. Você, por exemplo, fazer um ciclo de vida onde o consumo, a demanda de eletricidade, ela interfere razoavelmente nos resultados finais,
É muito complicado você assumir, você considerar, por falta de dados no seu ciclo de vida, uma matriz energética diferente da brasileira, supondo que essa sua planta esteja no Brasil. Por quê? Porque além do seu sistema produto ele ter uma importância, né, ele consumir bastante eletricidade no seu processo, mas sabemos que para várias categorias de impacto ambiental, incluindo mudanças climáticas, a matriz elétrica brasileira, ela se difere da média mundial. A gente tem um percentual maior de fontes renováveis e assim por diante. Então, essa preocupação geográfica, ela deve existir. Professor, mas no meu ciclo de vida aqui eu só consegui dados dos Estados Unidos. Aí você tem que conversar com especialistas. Será que realmente o seu estudo ele tem que ter uma fronteira geográfica do Brasil? Às vezes você pode assumir enfim, tudo que você fizer, a descrição dos seus dados e dos seus, a descrição mesmo do seu inventário deve ser justificado, tá? E também, além da cobertura temporal, tempo, geográfico, a localização, é a cobertura tecnológica, né? Nós sabemos que, se eu não me engano, nós sabemos, né? Mas se eu não me engano, da última vez que eu ajudei a fazer um inventário da produção de gás natural, obviamente em condições brasileiras, a explotação, né, a exploração de gás natural e o transporte de gás natural, nós tivemos que pegar alguns dados da literatura, alguns relatórios da Petrobras, e um inventário do gás natural, do transporte do gás natural por pipelines, né, por tubos, por tubulação, que mais se assemelhou foi o gás natural na Rússia. Se eu não me engano, foi essa decisão, que nós tomamos. Isso está associado a coberturas geográficas do inventário, mas também a tecnológicas, né? Então, sempre tomar cuidado com isso. Essa questão da cobertura temporal, geográfica e tecnológica, isso aqui você consegue responder a partir da seguinte pergunta. É representativo? Ou seja, o ciclo de vida que você está considerando, eu posso falar que é um ciclo de vida da produção de soja média global? Ou no título do seu trabalho tem que ser análise do ciclo de vida da produção de soja em condições brasileiras, ou análise do ciclo de vida da produção de soja em condições americanas. Então, isso é uma coisa que você tem que ter muita atenção no seu inventário, se de fato é representativo. Se não for representativo para condições mundiais, avise no seu trabalho que ele é representativo apenas para condições brasileiras. Ok? Esses dados aqui, ó, precisão, completeza, representatividade, consistência, reprodutibilidade, fonte de dados, incerteza, até aqui, esse daqui são os típicos dados utilizados nessa matriz que nós vamos ver para frente, que é a matriz pedigree. Então, para cada um dos dados que você abastece o seu inventário, você dá uma nota. A precisão de 0 a 5, a completeza, né, se ele é representativo, de 0, representatividade, completeza é se o processo, se eu não me engano, é se o processo está bem descrito, enfim, tem as definições, nós vamos ver mais para frente. Convém que dados de locais de produção específicos ou médias representativas sejam usados para aqueles processos elementares de maior contribuição. É porque quando nós fazemos ciclo de vida, logo vocês vão começar a ter essa sensibilidade. Essa etapa de interpretação, como eu tenho falado várias vezes, ela está associada a cada uma das etapas, não apenas a etapa final, não apenas a interpretação dos resultados. Então é muito comum no ciclo de vida você fazer esse ciclo aqui mais de uma vez. Você faz o inventário, você vê ali, poxa, a eletricidade ali ela é muito relevante, ou o consumo de vapor, ou o consumo daquele determinado químico é relevante para as categorias que eu estou analisando. Então, assim, vale a pena um esforço, talvez, para você descrever um pouco mais aqueles fluxos, esses fluxos produto, né? Um exemplo. Na parte de coleta de dados, vamos dar uma passada nessas 3 etapas, né? Coleta de dados, procedimento de cálculo, agora eu não me lembro se na aula eu já falo de alocação e expansão. Mas na parte de coleta de dados, vocês têm que ter
consciência aí de dois conceitos, né? Isso daí, de novo, é um jargão comum aí no mundo da ACV, né? Nós temos a base de dados foreground e a database, né, a base de dados background. O que é a base de dados foreground? A base de dados foreground são aqueles dados do seu sistema produto. Então, por exemplo, isso aqui, se eu não me engano, eu não sei se vai ser um exercício agora ou depois. Mas vamos supor que você queira estudar a produção de óleo de algodão no Brasil. Então, você tem aqui a extratora do óleo, né, que faz o esmagamento, extratora do óleo, o seu produto de interesse sai aqui. Aqui você tem, obviamente, uma etapa de transporte, e aqui você tem a etapa agrícola. Fazendo bem simples, bem típico de óleo. Esse daqui eu defini que são as fronteiras do meu sistema produto. O que caracteriza, o inventário que caracteriza este sistema produto é o que nós chamamos de base de dados foreground. É o inventário, é a base de dados que caracteriza as etapas que você está analisando. O sistema produto que você está analisando. Só que nesse sistema produto, como nós vimos na aula anterior, nós temos entradas e saídas de fluxos, correto? E esses fluxos, eles podem ser fluxos elementares, que vêm da natureza diretamente, ou vai para a natureza diretamente. Então, fluxos elementares. É a água que ali na etapa agrícola eu tirei do rio, né? É o mineral que eu tirei da natureza. São fluxos elementares, né? E os fluxos elementares também pode ser emissão de N2O, emissão do fertilizante que cai na água, né? São fluxos elementares. Fluxos elementares sempre é da fronteira do seu sistema, cruza a fronteira do seu sistema e vai direto ou vem direto da natureza. Só que nós temos nesses fluxos aqui também os chamados fluxos produto. A estes fluxos produtos estão associados ciclos de vida. E a estes fluxos produto que eu chamo de dados background. Então, eu tenho, por exemplo, na etapa agrícola, o consumo do fertilizante. Tem aqui NPK. Né? Toda vez que o meu ciclo de vida para o óleo de algodão, que eu descrevi com dados primários, enfim, eu puxo o NPK, atrás desse NPK existe todo um ciclo de vida específico, com etapas de transporte, de importação, de exportação, enfim, tem todo um ciclo de vida. Esses fluxos que atravessam a fronteira do seu sistema, mas não vão diretamente para a natureza, ou não vêm diretamente da natureza, mas estão ligados a um produto que é proveniente de outro ciclo de vida, a esses fluxos, como eu já falei na aula anterior, nós damos o nome de fluxo produto. Então, a estes fluxos produto, eu devo sinalizar, e nós vamos ver isso daí claramente no OpenLCA, a uma base de dados background, que está escondida ali. Né? E a dificuldade, às vezes, é essa. As bases de dados que você tem são bases de dados tipicamente europeias e, não sei se é o caso, né? Mas o Brasil, ele não importa muito produtos agrícolas, né? Geralmente, no ciclo de vida, nós tentamos, assim, garantir o máximo de qualidade nos dados foreground, porque é o seu processo, é o que você está modelando, é ali que você tem tomada de decisão, né? E, é claro, para aqueles dados, para aqueles fluxos produto que tem uma grande contribuição no resultado final, vale a pena dar uma olhada com mais carinho, né? Vamos supor, só um minuto, Juan, mas vamos supor aqui nessa minha análise do óleo de algodão. Na minha categoria de impacto ali de eutrofização, eu cheguei à conclusão, meu resultado mostra que 100% não, mas 85% da carga de impactos ambientais está em função desse NPK, do consumo do NPK. Aí vale a pena dar uma olhada, o dado que você não, mas eu estou selecionando um NPK em condições americanas, o Brasil ele importa mais NPK da Europa, então é aquela ideia da interpretação, você sempre voltar e dar uma
dar uma melhorada, digamos assim, no seu inventário. Pergunta do Juan. Pode-se dizer que são cargas que os produtos carregam indiretamente daqueles que não estão diretamente relacionados ao processo? Excelente, Juan. A palavra que nós usamos em inglês é o que nós chamamos de embodied, ou seja, são as cargas ambientais embutidas. E é engraçado porque o ciclo de vida ele acaba sendo um constante abastecimento de bases. Se eu quiser fazer, por exemplo, um estudo do biodiesel produzido de algodão, que não é o preponderante no Brasil, mas é responsável aí por uns 5%, eu acho, do biodiesel do volume produzido no Brasil. Quando no meu sisteminha produto ali, eu for puxar o óleo de algodão, eu vou puxar isso aqui tudo. Tá? Se o óleo de algodão for o meu ciclo, se for o meu fluxo produto. Tá certo? Então, foreground são as bases de dados. É a base de dados que descreve o seu sistema produto, as etapas que você incluiu, falando você porque a parte de escopo lá é você que define. Você incluiu dentro dessas fronteiras e os dados background são esses dados provenientes de bases de dados, né? Enfim, caríssimas essas bases de dados, né? Mas associados a fluxos produto que atravessam a fronteira do seu sistema. Dados background, só para dados genéricos para sistemas de materiais, energia, transporte, tratamento, pode ser encontrados em base de dados ou na literatura. Sistemas background são aqueles processos, obviamente, são em condições médias, podem ser assumidas para representar os respectivos processos, mas sempre vale a pena dar uma olhada. Né? Às vezes, dependendo do dado background, ou da base de dados background que você considera, dá uma diferença razoável no seu resultado final. Tá? Bom, a segunda etapa da análise do ciclo de vida é o procedimento de cálculo. Né? Então, você vai ter, na verdade, você vai ter caixinhas, né, de cada um desses processos, só que de uma dessas etapas, só que você tem que linkar todas elas. Né? Então, você tem uma etapa aí de validação dos dados, né, ver se esses dados eles têm uma validade, enfim, a natureza dele, o que eles representam. Correlação de dados a processos elementares da unidade funcional, que nós vamos fazer na aula de hoje, porque uma coisa, esse ciclo de vida aqui, né, que eu desenhei aqui inicialmente, você tem caixinhas. Né? O ciclo de vida, como nós vimos na nossa primeira aula, são caixinhas. Você vai ter um inventário específico para a etapa de agrícola, vai ter um inventário específico para a etapa de transporte e um inventário específico para a etapa de extração do óleo. Só que agora eu sei a minha unidade funcional. Eu tenho que começar a linkar essas caixinhas. Certo? Refinamento da fronteira do sistema. Aí, como eu falei para vocês, é um processo iterativo. Né? À medida que são coletados, os dados são coletados, amplia-se o conhecimento sobre o sistema de produtos, novos requisitos ou limitações. Né? Você começa a ver que esses dados aqui eu preciso dar uma melhorada, olhar com mais atenção. Esse dado aqui, ele não está bom, ou ele não é importante. E aí você começa esse processo iterativo. Eu coloquei como último item aqui da parte do inventário do ciclo de vida, que é o tratamento para os múltiplos produtos, mas, repito, nós vamos fazer esse tratamento só quando a gente tiver lá na etapa de impactos ambientais. Né? Porque eu entendo que a alocação ou a expansão, ela está associada a impactos ambientais. Não, eu poderia aplicar aqui, vai dar a mesma coisa, aplicar agora ou aplicar depois a alocação. Mas eu acho mais didático, talvez até mais correto conceitualmente, aplicar o tratamento dos múltiplos produtos, quando nós temos coprodução, quando nós já tivermos os impactos ambientais. Porque a ideia do tratamento dos múltiplos produtos é justamente responder essa pergunta. Qual que é a bendita carga ambiental do meu produto de interesse, quando junto com ele são produzidos outros produtos. Certo? Então, eu vou deixar esse item aqui, nós vamos deixar ele um pouquinho mais para frente. Então, os exercícios que nós estamos fazendo hoje, e que até o exercício 1, se eu não me engano, são processos que têm coprodução, mas eu não estou pedindo para vocês aplicarem esse fator de alocação ainda no inventário. Ok? Bom,
Então, meus caros, mãos à obra. Vamos fazer Vocês vão ver que a aula hoje, dependendo de vocês, né? Vai ser mais um exercício, nós vamos fazer juntos, tá? Se quiserem acompanhar aqui sem problema, mas a planilha que eu vou utilizar, ela já está aí no Excel para vocês. A questão é a seguinte. Eu tenho um sistema produto de produção de latas de alumínio, certo? Então, é a latinha de refrigerante, de cerveja, mas é a produção de latas de alumínio. Então, o objetivo do meu grande estudo, né, eu quero comparar a performance ambiental de embalagem de refrigerante. Esse item aqui, ele é um item, na verdade, é um processo, não um item, mas é um processo de eu acho que é o exercício 3. E aí eu jogo esses dados e aí vocês vão fazer a comparação. Lata de alumínio, embalagens PET e embalagem de vidro, tá? Para refrigerante. Mas aqui, por isso que o objetivo ele é mais abrangente, né? Quais são as fronteiras do meu sistema? Vamos fazer um brainstorming aqui, tá? Eu tenho esse objetivo, quero comparar a performance ambiental de embalagem de refrigerante. Eu não sei se vocês têm um conhecimento específico ou aprofundado de como se faz embalagem de refrigerantes, mas vamos dar uma brincadeira aqui. Vamos fazer uma brincadeira aqui. Quais são as etapas que vocês consideram que eu devo incluir nesse nosso ciclo de vida? Vamos lá. Eu penso que se você usar material reciclado ou a matéria-prima da natureza, faz diferença, ou não? Certo, isso daí vai ser uma variação. Mas eu estou falando assim, as etapas. Quais são os processos para até chegar a latinha ali na minha mão? Isso, boa, vamos começar então, vamos lá. Extração do minério. Então aqui nós extraímos a bauxita, né? Bauxita que eu acho que faz alumínio. Depois nós temos a fabricação das chapas de alumínio, certo? Da fabricação das chapas de alumínio, eu suponho que aqui eu tenho a fabricação das latas. O que mais? Paramos por aqui, vamos adiante. O ciclo de vida é nosso, vamos lá. Esse resíduo, Juan, seria o quê, basicamente? Eu acho efluente de água residuária mesmo. Não Certo. sei, do processo aí, talvez ela, não sei, no processo aí de fabricação da latinha, aumentou a temperatura, sabe? Para corrigir a água por descarte. Certo, certo. Nós poderíamos colocar, excelente observação. Eu poderia, no meu ciclo de vida, vamos supor aqui que tenha, eu realmente não conheço em detalhes o processo de produção da lata de alumínio, mas vamos supor que na etapa de fabricação do alumínio, eu acredito que é uma suposição razoável, nós tenhamos aqui um processo de tratamento de efluente, né? Eu posso modelar dessa forma e colocar dentro da fronteira, tá, do meu sistema. Aqui, ó, dentro da fronteira do meu sistema. Então, isso aqui é uma opção, né? Então, vou ter que ter um inventário específico para isso daqui. Se você é funcionário da empresa que faz a lata de alumínio, você vai ter os dados reais ali, né? Ou o que eu posso fazer é o seguinte, é incluir aqui um fluxo produto. E esse fluxo produto que está atravessando a fronteira do meu sistema é o fluxo associado ao tratamento de efluente. Então, aqui é um bom exemplo para eu explicar o que é dado foreground e o que é dado background. Se você tem acesso aos dados reais de uma planta, funcionário lá dessa empresa, nada melhor do que você descrever e incluir esse processo de tratamento de efluentes dentro da sua fronteira como um processo específico ali, como está aqui nessa primeira opção. Certo? Porque aqui você vai medir, você vai ter ali o DBO, quanto que vai sair, quanto que não vai sair, para essa situação que você está descrevendo. Se porventura você não tem, você está fazendo um mestrado, doutorado nessa área, só quer ter uma ideia,
Você pode muito bem, obviamente, você deve incluir esse fluxo associado aos efluentes tratados, mas quando você faz um inventário, você vai associar a este fluxo produto um dado background. Então, você vai ter uma base de dados, EcoInvent, USLCI, tem várias bases de dados mundiais, condições médias mundiais, e a este fluxo aqui, você associa um tratamento de efluentes para plantas de fabricação de latinhas da Europa. Então, quando você coloca no seu inventário, né, você vai... o inventário, gente, é apenas entradas e saídas, né? Só que para a próxima fase, que é o que nós vamos ver na próxima aula, você tem que associar aos fluxos produtos que saem ou que entram no seu sistema uma base de dados. E toda vez que esse fluxo produto for ativado, ele vai puxar todos os dados, inclusive os dados ambientais dessa base de dados. Então, um bom exemplo que você colocou aí para explicar o que é um dado foreground e o que é um dado background. Ok? O que mais que dá para colocar aqui, gente? Professor, Pois não. eu não sei se encaixa, mas a etapa de pintura e de higienização das latas também entra nessa parte? Entra. Poderia entrar a fabricação das latas. Excelente colocação. Se eu não me engano, essa é uma das etapas que tem um grande consumo de água, né? No exercício vocês vão perceber isso, se eu não me engano. Mas tem uma coisa aqui que vocês estão esquecendo, transporte, né? Transporte. Dependendo da categoria de impacto e da distância, tem um fator relevante, né? Então, assim, fronteiras, tá? Fronteiras gerais do meu sistema. Aqui eu vou ter a minha latinha na mão e vou estar feliz da vida. Qual que é a unidade funcional que vocês sugerem? Veja que a gente está querendo comparar a performance ambiental de embalagens de refrigerante. Qual que é a unidade funcional? A embalagem, qual que é a função de uma embalagem? Na opinião de vocês. Armazenagem? Armazenagem. Ok. Supondo que seja armazenagem, qual que poderia ser uma unidade funcional? No caso da latinha, seria volume? Tipo, Volume? litro, sei lá, metro cúbico. Volume, litro ou ml, enfim, né? Eu suponho, não sei se vocês têm alguma outra sugestão, mas eu acho que isso daí é uma unidade funcional razoável, né? Principalmente quando nós queremos comparar diferentes embalagens que têm a mesma função, mas têm um volume diferente. Então, tudo bem, vamos colocar uma unidade funcional, um volume ml. Impactos a serem analisados, aí depende, né? Pegada de carbono, pegada hídrica ou outros impactos. Critérios de cut-off, ou seja, quais são os fluxos que eu devo considerar ou não. Isso daí vai depender muito dos dados que você tem na mão e a experiência, né, que vocês têm em relação a esse sistema produto e o tratamento dos coprodutos, né? Então, a gente está fazendo aqui a etapa de escopo, né? Alguém? Douglas, pois não? Professor, então essa unidade funcional, ela vai depender, de certa forma, do tipo de comparação que eu quero fazer. Exatamente, Douglas. Se você quiser comparar, sei lá, essas embalagens de refrigerante, eu estou querendo saber qual que é a melhor forma, ambientalmente falando, para transportar o refrigerante produzido no Brasil, aquele refrigerante Jesus lá do Nordeste, para fora do país, né? Então, pensa comigo, a função das embalagens é fazer esse transporte. Só que o navio do transporte, eu acho que vai ser transportado em navio, ele tem um volume específico. Então, o volume ele vai ser igual para todos. E aí, poderia ser volume mesmo, é porque eu estou pensando, quando você coloca volume, você já tem um número de latas, né? Eu não consigo ver outra unidade, pensando em voz alta aqui, eu não consigo ver outra unidade funcional aqui, a não ser volume. Número de latas poderia ser... supondo que as latas elas tenham um processo diferente de produção, talvez o volume não seja a mesma... não sei. Eu acredito que o volume se encaixaria em quase todas as situações. Algum de vocês enxerga uma outra unidade funcional? Não?
Eu não sei se cabe, mas já que está pensando na placa de alumínio para fazer a prensagem, alguma coisa relacionada à gramatura das placas? Mas vai acabar caindo em volume, né? Então, vamos pegar dois processos. O meu pai, por exemplo, ele sempre comenta que quando, sei lá, década de 70, 80, quando eles tomavam cerveja, a cerveja era com aquela folha de Flandres, né? Então, a cerveja, ela tinha talvez seja gramatura, não sei os termos técnicos, mas ela era bem pesada mesmo, né? Era mais grosso, não era essas latinhas. Você colocava uma latinha assim, batia o vento, ela não, mesmo vazia, ela segurava. O fundo era mais grosso, né? Era mais forte, era mais resistente o material. Mas aí você estaria comparando uma latinha de Brahma atual com essa latinha antiga, o volume mesmo que vai diferenciar o processo, a quantidade de alumínio. Mas eu acho que o volume ele vai acabar sendo uma mesma unidade. Eu não consigo imaginar outra aqui. Certo? Mas vamos adiante. Aqui eu já respondi, né? Ó, da extração do minério ao uso da lata, o volume, as categorias de impacto aqui, na verdade, consumo de energia e água, né? Mas não se incomodem com isso, porque a gente não está usando metodologia. Eu sugeri para não considerar o transporte a disposição final, porque você usa a lata e joga lá fora. Disposição final vocês poderiam ter falado e não falaram, né? Mas, enfim, eu só estou considerando o uso, né? Então, a latinha na minha mão, eu bebo, fico feliz e acabou. O ciclo de vida termina por aí. E tratamento dos coprodutos não é determinado porque não tem coproduto. Isso daqui são as etapas, então, do meu ciclo de vida que eu escolhi, tá? A produção de alumínio, a produção da lata de alumínio, o preparo da lata para envase, aí ela é envasada lá com refrigerante, com a cerveja, que seja, e o uso da lata, né? A unidade funcional é volume. Isso daqui são as informações que eles me passaram, né? Então, eu sei que, sendo a minha unidade funcional volume, para facilitar, como eu não estou fazendo nenhuma comparação, né? Eu falei assim, estou querendo o volume de uma latinha, 350 ml. Então, tá aqui, ó. Essa aqui é a minha unidade funcional. Todo o meu ciclo de vida, ele deve estar associado a esse volume, né? E o uso, né? Esse aqui é um inventário do uso, é uma latinha que fornece 350 ml. Aí eu vou lá na empresa que faz o preparo da lata para envase. Vamos supor que seja uma outra empresa, né? Ele recebe uma lata bruta, utiliza água, utiliza energia e me dá, né? Me fornece o que sai, é a lata que eu vou cheia de refrigerante. Certo? Neste processo de envase, de lavar a lata e tal, eu uso água, eu uso energia e eu emito alguma emissão aqui. Eu não estou descrevendo qual que é essa emissão para a água ou para o ar, para o solo, o que seja. Tá? Nesse meu... Ok, então vocês observam que da minha unidade funcional, eu vim para cá, e dessa minha etapa, agora prestem atenção, o que sai de um processo entra no outro. Olha o link aqui. Mas nesse meu processo, eu tenho a entrada de uma lata bruta, né, sem rótulo, sem nada. Aí eu vou na empresa, ou vou lá, visito o processo que produz a lata de alumínio. E essa empresa que produz a lata de alumínio me informou que para produzir 300 unidades de latinha de alumínio, eu uso 26 megajoule de energia e 5 quilos de chapa de alumínio. E aí você começa a linkar. O que sai em um, né, o que sai em um entra no outro. É o ciclo de vida aqui, né? E nessa minha empresa de produção de alumínio, eu tenho as chapas. Eu vou na empresa que produz as chapas de alumínio. O que sai em um entra no outro. E eu termino por aqui, porque esses fluxos aqui são elementares, né, basicamente, enfim. Aqui está o inventário, né, o inventário foreground, digamos assim, da produção de uma latinha que vai me dar 350 ml de um determinado produto. Todas essas etapas, como vocês podem ver, elas conversam entre si, até agora, de forma qualitativa. Eu consigo identificar o que sai de um e entra no outro.
Só que aqui, nesse meu processo do uso, nessa etapa que eu chamo uso, está entrando uma unidade. Na empresa que faz o preparo da lata para envase, está saindo 25. Na empresa que faz a produção de alumínio, isso aqui é um inventário para produzir 300 unidades, mas na verdade eu estou precisando só de 30. Então, eu acho que vocês estão começando a entender onde que eu quero chegar. Eu devo fazer o link de todos esses inventários e associá-los à produção de uma latinha de alumínio que gera 350 ml. Normalizar, essa é a palavra, Juan, muito bem. Normalizar. O software que vocês vão utilizar, ele já faz isso. Essa conta, né? Você não precisa se preocupar de ficar colocando os inventários tudo da mesma unidade. Só que é mais importante, o software não é só apertar um botãozinho. Vocês têm que entender o que vem por trás disso. E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Tá? Eu quero que vocês abram agora, por gentileza. Aí. Quero que vocês abram agora. Se vocês quiserem acompanhar, sem problema. Mas nós vamos fazer juntos isso daqui. Vocês, não sei se está pequeno, se vocês estão vendo direito, mas isso aqui é o ciclo de vida, né? Exatamente, está planilhado. E esse ciclo de vida não, esse inventário de ciclo de vida, né? Ele está planilhado com todas as etapas, tá? E aqui nós temos a soma de todas elas. Então já está tudo linkado aqui, ó. Você vai fazer e já vai sair o resultado ali. A minha unidade funcional é uma latinha que está associado a 350 ml. Ok? Então, está aqui. Essa normalização, gente, é uma coisa meio que, eu suponho que seja uma coisa meio que óbvia, né? Não tem nenhuma dificuldade. Mas nós vamos fazer juntos aqui com você, não sei se vocês têm experiência em Excel, mas todo o ciclo de vida, o Excel é uma grande mão na roda, né? E a questão é a seguinte, é você sempre identificar o que sai em um, entra no outro. Vamos lá. Essa minha etapa de uso, ela já está normalizada para uma unidade. 350 ml, uma unidade, beleza. Agora nós vamos, na verdade, o que sai de um tem que entrar no outro. Logo, essa coluna aqui, né, essas últimas colunas vão ser as colunas já normalizadas para essa unidade funcional. É só colocar um igual e isso daqui. Então, no meu inventário do ciclo de vida normalizado, o que sai de um tem que entrar no outro. Só que, na verdade, as emissões de 12 quilos são emissões para 25 unidades. Mas eu quero emissão só para uma. Então, a fórmula é sempre a mesma. Você vai pegar a unidade que você ativa esse ciclo de vida, uma, vai multiplicar pelas emissões e dividir pelas emissões originais e dividir pelo inventário original, 0,48. Então, para uma unidade, 0,48. De novo, a fórmula, é porque aqui eu não consigo escrever, mas é 1, certo? Uma, sempre vai ser a unidade do seu interesse, multiplicado pela relação do inventário original. Como eu estou querendo a resposta aqui, né, nessa linha de emissões, eu quero em quilo de emissões, então aqui deve haver as emissões, elas têm que ficar no numerador, né? Então fica uma unidade vezes 12 quilos de emissões dividido por 25 unidades. Unidades com unidades corta e fica só quilos de emissões, certo? Se vocês quiserem, para não ficar, vamos fazer, pelo menos esse aqui, vamos fazer um por um. Mesma coisa. A sua unidade puxa esse inventário, 30 unidades de lata bruta, dividido por 25 unidades de lata. Né? A água é a sua unidade, é a unidade que puxa esse inventário, 1,2 litros de água, dividido por 25 unidades. Então, preciso só de 50 ml, provavelmente, de água para a produção de uma latinha. E a energia, a mesma coisa. Esse dividido por esse.
Então aqui, pessoal, nessa etapa da lavagem das latas, esses valores aqui, ó, eles nada mais são do que um inventário do processo de lavagem e invase das latas, associados à produção de uma latinha, do uso de uma latinha só. O ciclo de vida sempre começa de trás para frente, pelo menos em Excel. Por quê? Vamos para o próximo. O que sai em um... Professor, Pois não. já que as unidades vão ser as bases, eu posso fixar elas para arrastar só? Pode. Eu vou fazer isso agora. Eu quis fazer só um por um ali, mas sim. Nesse processo aqui, de novo, o que sai de um tem que entrar no outro. Este meu processo posterior, lavagem de latas, ele está demandando 1,20 unidade de lata bruta. Então, eu devo ativar o processo anterior nessa mesma montante, 1,20 unidade de lata bruta. Como a fórmula é a mesma, já que a colega aí comentou, aqui nós vamos fazer a mesma conta, só que a gente vai dar uma automatizada, para quem não sabe. Você vai pegar essa unidade, né? Multiplicar a mesma coisa. 0,2 quilos dividido por 300. Todas as contas que nós fizermos aqui, como nós fizemos no anterior, vocês entendem que a unidade pela qual este meu processo vai ser ativado, ela sempre se mantém constante. Ou seja, N12 sempre vai ser constante. Então, para quem não sabe, é só apertar F4. Todas as contas que eu fizer, ele vai manter constante. E da mesma forma, a unidade de saída do inventário original, ela é mantida constante. Você aperta um F4, aparece esse cifrão, né? Esses dois cifrões aí. Então, a emissão, obviamente, nós estávamos esperando uma emissão bem pequenininha, né? Porque, afinal de contas, bem pequenininha mesmo. Tá? Mas, a ideia aqui é a seguinte. Ctrl C, seleciono aqui e colo apenas a fórmula. Quando eu faço isso, vamos ver se ele fez a conta, né? Olha lá. É 1,20, a unidade que eu puxo, o meu inventário. É a energia utilizada para 300 latas, mas eu quero energia apenas para 1,20. Então, é 26 megajoule dividido por 300. E a mesma coisa das chapas de alumínio. Certo? Para uma latinha. De novo, o que entra em um sai no outro. Agora eu vou ativar esse último inventário, o 0,20. Desculpe. E vocês podem fazer aí da mesma forma como nós fizemos anteriormente. É esse vezes 9 kg de emissão. Por esse. Estou clicando em F4, tanto na unidade que ativa o meu inventário, quanto na unidade do inventário original. E aí os resultados já saem automaticamente, mas podem ver que a fórmula é sempre a mesma. Isso que eu fiz aqui de copiar, colar especial, você seleciona uma célula, né? Tipo essa que eu selecionei, Ctrl C. Se vocês quiserem usar um atalho, ok, mas se não, você vem em colar especial, e aí aparece essa janelinha. Se você vai colar a fórmula, se você vai colar os valores, os formatos e assim por diante. Se você quiser um atalho, é só você fazer o Ctrl Alt, esqueci agora. Ctrl Alt V. Ctrl Alt V. E aí aparece um atalhozinho, né? Então aqui, meus caros, eu tenho o meu inventário, como vocês podem ver aqui, agora associados à produção de 350 ml, a uma latinha, e todo o meu inventário. Então, eu não sei até que ponto esse inventário aqui ele é 100% real, tá? Acho que eu tirei alguma coisa de uma tese de doutorado antiga, mas, em resumo, o que esse inventário está dizendo para mim? Para cada latinha de cerveja que você bebe assistindo o jogo do Flamengo, né, que não são tão poucas, você consome esse volume. Mas eu coloquei volume, mas o volume está associado a uma latinha. Né? Poderia ser uma latinha, sem problema. Poderia ser por lata, né? Mas é uma lata. Nessa latinha, embutido nesta latinha, você tem 0,81 megajoule de energia, 0,100 gramas de minério e 60 ml de água. Emite-se para a natureza
500 gramas de emissões, aqui eu não estou interessado se é emissão de gás de efeito estufa, enfim, CFC, e gera para a natureza 50 gramas de resíduos sólidos. Isso é um inventário do ciclo de vida. Não estou fazendo nenhuma avaliação de impactos, não estou alocando nada. Eu simplesmente elenquei eu descrevi todo o meu processo e linkei a etapa do meu processo. Certo? Dúvidas em relação a isso, pessoal? Pode perguntar. Nada? Tranquilo? Tudo bem? Tá bom. Professor. Agora vamos fazer, aí Douglas, em sua homenagem, que você acha que você que falou de reciclagem, né, se eu não me engano. Professor, Pois não. você sempre começa a análise de trás para frente? Sim. Certo. Sim, fazendo em Excel. Você vai ver no OpenLCA que, num software, o OpenLCA, o Gabi, eu nunca mexi no Gabi, mas deve ser a mesma coisa. No CimaPro, você joga o inventário original, do jeito que ele está. O software fala a unidade funcional e linka, né, os processos. Aí o software vai fazer essas contas. Na verdade, essas contas aqui a gente não tem tempo de mostrar. Aqui a gente está fazendo um inventário muito simples, né? Mas essas contas, elas são feitas através de multiplicação de matrizes, né? E dependendo, muita coisa, né? São várias matrizes que se multiplicam e que mostram, né, essa interação entre os processos. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é de trás para frente. E isso daqui mostra, no caso do Excel, né, como a importância da unidade funcional e do seu fluxo de referência. Meu fluxo de referência aqui é esse volume. Né? Eu não sei nesse caso como deveria ser o volume, mas enfim. Está associado a uma latinha. Ok? Agora, eu não sei quem comentou aí, nós sabemos que no Brasil, especificamente em caso de alumínio, mais de 90% do alumínio é reciclado, hein? E se eu colocar uma etapa de reciclagem aí no meio? Onde que vocês acham que entraria isso daí? Nesse inventário aqui, o que vocês acham que diminuiria, aumentaria? O que vocês acham? Na primeira etapa aí da... Agora eu estou em dúvida, entre as duas. É a primeira mesmo. O que aconteceria com essa primeira? Isso. É porque ela vai ocorrer uma vez apenas, né? Aí depois... Depende se a reciclagem... Só se for 100%, né? Sim. Então, você está querendo dizer que essa etapa de fabricação de alumínio, ela vai ser ativada em função da taxa de reciclagem. Se a taxa de reciclagem é maior, ela vai ser pouco ativada. Se a taxa de reciclagem é menor, perfeito. Tá? Só para ter uma ideia, vocês acham que ativando com a etapa de reciclagem, você ativaria essa etapa, você puxaria essa fabricação de alumínio numa menor quantidade? Você tem uma dica aí, uma suspeição, se essa fabricação de alumínio, se a ativação dessa fabricação de alumínio, uma menor intensidade, vai mudar o inventário, vai diminuir o consumo de alguma coisa, vai aumentar o consumo de alguma coisa? Você tem um feeling assim? Eu acredito que talvez diminua a quantidade do minério inicial, porque você vai fazer o processo da reciclagem. Talvez a quantidade de água também, porque não sei se no processo da extração essa água que vai ser utilizada é a água nesse processo, ou se é a água que é dos dutos, igual o Juan falou, da indústria. Não, é do processo. É esse processo que nós temos em mão. O minério, com certeza, que você vai estar reciclando, né? Mas a água, eu não sei, porque, de novo, eu não estou falando de impactos ambientais aqui. Mas para produzir uma latinha, eu consumo 0,6 litros de água. Vamos dar uma olhada da onde que vem essa água. De 0,06 litros de água que eu consumo, 0,05 é da lavagem de água. Então, não sei se a água vai diminuir, mas a energia pode diminuir.
Porque de 0,81 megajoules, 0,56, ou seja, mais de 70%, vem da fabricação de alumínio. Entendeu? No inventário você já começa, consome menos energia e tal. Só que tem uma coisa, galera. Reciclagem é um processo. E às vezes você consome energia na própria reciclagem. Dessa forma, clicando na próxima aba, aqui eu já inseri, então aqui, no final de uso, né? Você já tem aqui um processo de reciclagem, tá? Esse processo eu nem sei se ele fica... Eu inseri o processo de reciclagem, você consome energia, você tem a lata reciclada e resíduos. Mas nesse processo de reciclagem aqui, ele é um processo que ele está dentro da fronteira do seu sistema, mas... essa lata aqui, está faltando aqui uma lata usada, né? Que é a lata usada e a lata reciclada. Então, a lata usada seria uma unidade. Opa! Completando aqui. Unidade. Mas aqui, gente, ó. Não posso fazer isso, não. Não posso fazer isso porque, veja que interessante, o meu inventário de reciclagem, ele está por quilo. Então, deixa eu ver aqui, a reciclagem, parte dela vem para cá. Tá. Reciclagem em ciclo de vida, você sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque a descrição da reciclagem, ela não, às vezes, não é uma coisa tão trivial assim. Geralmente, o que eu faço? Se nós fôssemos seguir os trâmites, assim como nós temos feito, que sai de um processo, vai para o outro. Só que o percentual de reciclagem, eu poderia colocá-lo aqui, ou seja, de 50% da minha lata que eu uso, tantos por cento é reciclado, né? Como eu posso tratar essa reciclagem dos alumínios como sendo um processo adicional, mas fora do meu sistema produto. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que aqui, e é dessa forma que eu fiz aqui, aqui nessa etapa de fabricação de alumínios, para inserir a reciclagem, obviamente eu tenho a entrada já conhecida de chapas de alumínio e eu tenho a entrada de lata reciclada. Ambos em quilos. Certo? E aí, no meu processo de reciclagem, eu tenho o consumo de 1,2 megajoule e a saída para reciclar 1 quilo de lata, que não precisa necessariamente ser a latinha de alumínio, tá? A latinha que eu usei, mas 1 quilo de lata, sei lá, de outros produtos, ou de carro, enfim, alumínio. Mas 1 quilo de alumínio usado, por exemplo, é que aqui não está o valor. Eu gasto 1,2 megajoule de energia para reciclar 1 quilo de alumínio. Toda vez que eu ativar a minha reciclagem, eu vou diminuir, eu vou interferir nesse meu processo de fabricação aqui. Certo? Então, só para vocês voltarem inicialmente, no processo original, para produzir 300 unidades, eu demando 5 quilos de chapa de alumínio. O que eu fiz aqui? Eu peguei as chapas de alumínio, né? São 5 quilos, e aí só para uma formulazinha, né, vocês têm acesso aí, eu inseri aqui uma taxa de reciclagem, só para ficar automatizado o nosso cálculo. De modo que 5 quilos vezes 1 menos essa taxa de reciclagem, eu sei o quanto de chapa de alumínio que eu vou utilizar. Quanto maior a minha taxa de reciclagem, menor vai ser a chapa de alumínio. Se eu colocar 90 aqui, eu vou demandar 0,5 de chapa de alumínio, por exemplo, né? E aqui eu inseri um fluxo de lata reciclada. Este fluxo de lata reciclada é proveniente deste meu processo de reciclagem. Então entra aqui um material reciclado, que não precisa ser, pelo menos da maneira como está aqui, não precisa estar associado, por isso que depois eu vou mandar uma planilha arrumadinha para vocês.
essa reciclagem de alumínios não ficou bem colocada aqui nesse local, né? Nesse meu caso, é um material a ser reciclado. Desculpe, material a ser reciclado. Certo? Então, esse material a ser reciclado, ele, para cada 1,2 megajoules, eu gero 1 kg de lata reciclada e esses resíduos. Eu inseri aqui, né? Os cálculos, eles devem ser feitos da mesma forma, e aí eu tenho aqui os resultados. De novo, este meu processo de lata reciclada aqui é um processo, ele foi inserido, vou até tirar essa seta, num chamado de open looping. Ou seja, ele não está exclusivamente e apenas associado aos fluxos do meu sistema. Um processo de closed looping. Como é que eu deveria colocar? A lata que eu uso aqui, ela entra aqui em cima, e aí é fechado, é o reciclo fechado. Tá certo? Nesse reciclo aqui, eu posso considerar como sendo um reciclo aberto, não tem problema nenhum, é uma etapa adicional que eu estou considerando, gera a lata reciclada, mas aqui em cima é um material a ser reciclado. Não precisa necessariamente ser a latinha. O fluxo que entra aqui nesse meu processo de reciclagem, ele não é 100% e obrigatoriamente proveniente do meu ciclo de vida. Isso que eu quero dizer. Tá? Essa reciclagem aqui no finalzinho e essa seta pode dar uma outra impressão para vocês. Mas não tem problema nenhum. É uma etapa adicional, você tem um inventário dessa etapa e você tem quanto que gera de lata reciclada. E é essa lata reciclada que vocês precisam aqui. Eu queria, por gentileza, que vocês abrissem o Excel e completassem estes inventários aqui, inclusive da reciclagem. Né? Obviamente, você começa por aqui, né? E aí depois você vai seguindo aqui para trás. Na lata reciclada, toda vez que você ativar aqui, você vai puxar, obviamente, a reciclagem que está lá na frente, e assim por diante. 10 minutinhos para vocês fazerem isso daí? Professor, Pois não. a minha dúvida é, já que na última etapa da reciclagem não tem mais aquela seta de dependência que ele vai entrar só depois, então eu começo por ele ou eu começo pela... Não. Pode começar pela unidade. Nós sempre, a lógica aqui é a seguinte, você tem que enxergar os fluxos. Sai de um e entra no outro. Esta etapa de reciclagem, ela só vai ser ativada quando você chegar aqui. Concorda comigo? Ela só vai ser ativada, ou seja, está saindo de um e entrando aqui. Certo. Tá? Então ela só vai ser. A minha sugestão, pode fazer também, mas a minha sugestão é que você faça a conta daquela etapa de reciclagem apenas quando você chegar aqui, quando você descobrir qual que é a quantidade de lata que você vai precisar reciclar. Pode manter essa taxa de 50%, tá? A planilha já está toda automática para você, mas assim, a minha sugestão é faça as contas. Né? Começa por aqui, até lá no final. Essas células já estão, acho que já estão linkadas com tudo. Aí vocês vão chegar no resultado aí. Pode ser? 10 minutinhos para vocês fazerem, só para vocês manusearem. Ok? Eu vou só pegar uma água. Vão fazendo aí no Excel. 5, 10 minutinhos. Daqui a pouquinho eu retorno se vocês tiverem dúvida, tá bom? Mas vão tentando fazer isso daí, por favor.
Pessoal, estou de volta. Qualquer dúvida, só perguntar aí. E aí, pessoal, alguns números apareceram. Tô quase terminando, professor. Beleza. Dúvidas, podem perguntar no chat ou perguntar, mas é importante que vocês tentem fazer isso daí. Professor, Pois não. nessa última parte que fala material a ser reciclado, qual valor eu coloco ali? Ah, não tem. No inventário original não tinha nada. No inventário Ah, original não tinha. Não precisa se preocupar com isso daí, não. ok.
Pronto? Alguém aí chegou em algum número? Eu vou mandar aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês a minha tela. Vamos lá, pessoal. Estão vendo aí a minha tela, né? Vamos lá. Então, o que eu fiz? Os cálculos aqui, o que entra um sai no outro, né? Entra um sai aqui no outro. Mesma coisa, né? A diferença que vai dar, principalmente, vai ser nessa fabricação de alumínio. Certo? Então, aqui eu tenho a saída de 1,20 lata bruta e as chapas de alumínio e de lata reciclada vai dar a mesma quantidade, né? 0,010 quilos. Né? A chapa de alumínio, ela vai ativar essa etapa de fabricação de alumínio nesse montante de 0,010 quilos, ou seja, 10 gramas. Né? Então, está aqui, 0,10 quilos, 0,10 quilos. E aí, só a diferença do anterior é isso. Você vai normalizar todo esse inventário em função do 0,10 quilos. Da mesma forma, esta lata reciclada vai ativar, de novo, o que entra em um, sai do outro. Vai ativar essa etapa de reciclagem das latas de alumínio. Definitivamente, este processo que está aqui, ele não está legal colocado aqui, né? Essa setinha eu nem colocaria, mas esse processo que está aqui, ele é um processo que nós chamamos de Open Loop Recycling, reciclagem no looping aberto. Né? É fácil explicar o que é Open Loop, quando nós temos um... Pois não, Thales, pode perguntar. Thales? Bom, só terminar a explicação. A gente não está escutando, se você quiser colocar no chat aí, é fácil explicar o que é com Open Looping quando você tem um Closed Loop. Um Closed Loop Recycling, o produto a ser reciclado, ele é gerado no seu sistema produto e ele é consumido no mesmo. Então, ele é fechado. Certo? O aberto é esse daqui. Essa etapa de reciclagem que foi ativada nesta quantidade de 0,01, eu posso ter materiais reciclados de materiais a serem reciclados de outros processos, tá bom? Então, aqui, ó, eu ativei o meu sistema produto, né? E fazendo apenas uma comparação, né? Acho que eu tenho aqui na apresentação, pra vocês terem uma ideia. Aí, nós temos uma redução considerável de energia, né? Justamente porque a etapa que mais consome energia é a fabricação do alumínio, né? A exploração lá do alumínio. Você tem uma redução de 50% do consumo de minério, consumo de água, né? E aqui uma reduçãozinha aqui das emissões, e os resíduos também tem uma pequena redução. Uma coisa aqui. O minério, na verdade, é 0,05, e não 0,05, tá certo. Dúvidas, pessoal? Comentários? Nada? Conseguiram chegar no resultado? Juan, ok. Beleza. Ana, chegou no resultado? Brenda? Professor, Pois não. então, eu posso dizer que a taxa dessa reciclagem de 50% inferiu numa redução de 50% no consumo inicial, lá na fabricação do alumínio? Exato. Não no consumo inicial. Reduziu no ciclo de vida todo. Olha que legal que essa visão do ciclo de vida traz. Né? Se a gente, porque vocês estão... Eu perguntei aí para Ana, ok. Giovana, ok. Brenda, Cleiton, Flávia.
Estão vivos aí? Chegaram? Tem alguma dúvida? Marisol, Natália? Ok? Então tá bom. Então, olha que interessante essa visão do ciclo de vida, né? Nós temos uma etapa de reciclagem e no ciclo de vida do alumínio, a lata de alumínio proveniente de um ciclo de vida onde 50% do alumínio é reciclado, ela está embutida, né, está associada a ela um consumo, sei lá, de 30% menor de energia, um consumo de 50% menor de minério, um consumo mais ou menos, né, sei lá, 20% a menos de água. Então, essa que é a ideia do ciclo de vida. Agora, como vocês já têm essa planilha, só para finalizar a aula, dá para a gente começar a fazer uma brincadeira interessante. Vamos supor que essa etapa de reciclagem de alumínio, ela utiliza, é uma etapa de reciclagem, mas ela utiliza uma tecnologia muito energointensiva, ou seja, consome muita energia. Tá? Estou pegando o exemplo da energia porque é o que deu a maior diferença ali. Né? Vamos lá, 10 megajoules para reciclar 1 quilo de alumínio. Até com 10 megajoules a diferença ainda vale a pena. Mas vamos exagerar. Vamos supor que seja... Vou manter esses 10 megajoules, mas vamos supor que a taxa de reciclagem é 90%. Mesmo assim, a energia ainda é menor. Enfim, esse tipo de brincadeira que a gente pode fazer, né? Pegar uma taxa aqui de consumo de energia de 50 megajoules. Estou exagerando, tá? Então, vamos supor que, de novo, seja a indústria, o processo que faz reciclagem, seja um processo que consuma 50 megajoules para reciclar 1 quilo de lata de alumínio. Né? E eu estou ativando esse meu processo, né, de reciclagem de alumínio com uma taxa de 90%. Aí o cara chega para você e diz assim, olha, essa latinha aqui que você toma, 90% do alumínio dela é reciclado. Puta, que legal, 90% reciclado. Mas aí, quando você vai ver o inventário, a etapa de reciclo, ela é tão intensiva em consumo de energia, que pelo menos em consumo de energia, fica pior. Né? Você consome mais energia nessa lata onde 100% é reciclado. 90% é reciclado. Então, isso porque nós estamos falando só de fluxos, hein? Na aula que vem, quando nós começarmos a falar de impactos, aí as conclusões ficam bem interessantes quando você faz ciclo de vida. Certo? Pessoal, por hoje é só. Não tenho nenhuma observação adicional. Já está disponível para vocês? Só um minutinho. Alguma dúvida, algum comentário? Professor, Pois não. eu tenho uma dúvida sobre a atividade da semana, porque o prazo dela é maior. A gente deve esperar as próximas aulas para fazer ela? Não, ou fazer? não. Toda vez que eu postar em uma atividade, o material, a matéria, o conteúdo que vocês viram até aquela atividade. Entendi. Ok? Obrigada. Alguma dúvida, algum comentário a mais? Perfeito? Vou parar então aqui a gravação. Agradeço.